Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu sou o professor Jefferson Vinco de Geografia e a gente está aqui mais uma vez para comentar as atividades dessa semana. Beleza? A gente está falando bastante coisa, está revisando alguns conteúdos, voltamos a falar de Europa, falamos de Ásia. Hoje a atividade é bem rapidinha, é uma leitura bem legal e acho que vocês vão gostar. Olha aí, ó. A geografia nessa semana já começa na página 7, nono ano. E a gente continua falando em homenagem ao Tom Jobim. E nessa semana faz homenagem à música dele, O Morro Não Tem Vez, né? O Tom Jobim fala nessa música sobre as favelas, comunidades ou morros, como se costuma falar, né? Favelas ou comunidades. E tem ali uma estrofe da música. O morro não tem vez, é o que ele fez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Tem uma outra parte, lê com calma aí, né? Era essa poesia utilizando o processo de favelização, essas formas de moradia que se ampliaram no estado do Rio de Janeiro, né? Na parte aí, já no final da folha, tem uma obra de um artista alemão, né? Esse artista ele projetou algumas imagens e luzes no Dona Marta e no Corcovado, né? Então vê aí, dá uma lida nessa obra, nessa arte, foi bem legal, uma parceria entre Brasil e Alemanha. Lá na atividade, no espaço de criação, no final da página 7, ele pede para você transformar o seu conhecimento e a sua ideia de favela em arte. Ou seja, o que você pensa sobre a favela? Quais são os pontos negativos e positivos? O que você sabe sobre essas favelas, essas comunidades? Você habita, você mora numa favela? Você tem contato, você tem parentes, ou você não mora, nunca teve acesso a esses espaços, mas transforma esse seu conhecimento em uma poesia e pede para você escrever isso, né? Desenvolver essa arte em forma de poesia e enviar para o e-mail lá do materialcarioca@rioeduca.net. Tudo bem? Lá na página 8, ele continua a falar sobre favelas, sobre o processo de favelização, mas agora em Paris, né? A gente sabe que Paris é a capital da França, é uma das cidades mais cobiçadas e visitadas no mundo, possui os pontos turísticos mais visitados do planeta, é uma cidade muito, muito rica, muito, muito bonita, famosa, já apareceu no cinema, né, em diversas manifestações culturais e artísticas. Mas em Paris, lá na França, nós também vemos o acesso complicado à moradia, a expansão da pobreza nessa cidade. E aí você vê duas fotos que mostram essas favelas em Paris, né? Ocupada principalmente por imigrantes romenos. Você vê que as favelas não são consequências de falta de moradia e de desigualdade apenas em países pobres, subdesenvolvidos, países semi-periféricos como Brasil, Índia, né, os países aqui, nossos vizinhos da América do Sul também, México, etc. A gente encontra essas favelas até mesmo em Paris, uma das cidades mais ricas do mundo, né? E aí, para refletir, no final da página 8, tem um podcast, você consegue clicar e ouvir o comentário dessa atividade. Seria muito interessante você imaginar, você ouvir isso e pesquisar mais coisas. É possível comparar essas favelas em Paris com as favelas no Brasil e no Rio de Janeiro, com as favelas da Índia? O que de comum, quais pontos comuns essas favelas possuem e o que eles têm de diferente? Houve avanço na dinâmica e na política para as favelas no estado do Rio de Janeiro? As questões de violência, de ação policial, nós podemos pensar em muita coisa, né? O acesso à educação, o acesso a transporte, a coleta de lixo, a segurança pública, né? Quantos casos já de intervenção policial já não ocorreram esse ano que acabou causando morte de inocentes? E aí você vai aprender um pouco nessa atividade sobre as favelas agora em um país muito rico, numa cidade muito rica. Mas aí olha lá a atividade, diz assim:
Antes de ler o texto e ouvir o podcast dessa página, o que você sabia sobre a França e sobre a sua capital, Paris? Imaginava que também havia favelas lá? Você tinha essa ideia de que era possível encontrar espaços de favelização, espaços favelizados, muito pobres também em Paris, né? Então aí responde o que você imaginava sobre a França e sobre a sua capital, Paris, e se você imaginava locais como esse das imagens aí. Na número 2 diz assim: de acordo com o texto, qual é a origem da maioria dos moradores desta favela? Que relações você conseguiria estabelecer entre essa informação e a entrada de imigrantes na França? Olha o texto aí, eu já até falei. Quais são, da onde são esses moradores? De qual outro país eles vieram? Como é que você consegue associar essas favelas com o movimento de imigração, né? Muitos migrantes pobres, fugindo dos seus países de origem, vão tentar a vida num país mais rico, num país em que eles possam ter melhores oportunidades. A gente vê ali que muitos estão em situações de moradia muito precária. O que você pode escrever sobre isso, sobre esse processo de imigração e etc. Na número 3 e última, diz assim: o título original do texto acima é Favelas em Paris, uma cicatriz na Cidade de Luz. Em sua opinião, por que o autor deu este título ao texto? Analise criticamente. Favelas em Paris, uma cicatriz na Cidade de Luz. Por que o autor escolheu essas expressões? Favelas em Paris, uma cicatriz na Cidade de Luz. Qual é o contrassenso? Qual é a ambiguidade, a dualidade? Uma cidade tão rica ter na mesma cidade pessoas em situações de extrema pobreza, de grande pobreza e vulnerabilidade. Pensa nisso criticamente e escreve sobre. Então, gente, essa semana é isso. Pensa mais sobre as favelas no Rio de Janeiro, sobre essa prática de favelização das pessoas expandirem-se ou irem para as favelas para buscar moradia. Faz uma comparação, dica, entre as favelas de Paris, as favelas da Índia, do México e as do Brasil e do Rio de Janeiro. E interessante nós entendermos como as favelas hoje são espaços, sim, de desigualdade, de pobreza, de violência, mas também são espaços de cultura, espaços de inteligência, espaços de poder, espaços de pessoas mostrando e tentando a todo dia ganhar a sua vida, viver, se realizar e existir e resistir. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.